Muito prazer, meu nome é Eric Salieri e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre crenças, sobre fluência em aprendizagem de idiomas e você vai ver que nesse vídeo, assim, eu vou crescentemente ficar mais exaltado. Eu espero que isso não te assuste, certo? É só porque como eu amo idiomas, é algo que, assim, preenche muito minha vida. Você vai ver que tem muita coisa aí a ser dita e no mais, é isso, aproveita o vídeo. E a primeira delas é em relação ao que é fluência, o que é estar fluente, o que é ser fluente, qual que é a palavra correta para isso. E assim, vamos lá, né? A minha percepção antes era a mesma que a de muitos de vocês, que é fluente em um idioma é quando você consegue trocar. You can switch to another language like that, like really simple and easy, and that's fluent, right? You can speak about anything, and you can interact with natives, you can comprehend movies and TV shows without subtitles and whatnot, but that it is not actually being fluent, in my opinion. Então, isso não é exatamente fluência para mim, porque depende muito de contexto, depende muito de diversos fatores e isso é algo que eu tive que mudar. Essa foi a primeira percepção, assim, que a fluência, ela não é permanente, ela não é como um objeto que você conquista, sabe? É como um colar, uma tatuagem que você faz que vai ficar sempre no seu corpo, sabe? A partir de agora eu sou fluente, a partir de agora eu não preciso mais estudar inglês, não preciso sequer consumir conteúdos em inglês, porque a partir de agora eu sou fluente, está garantido para o resto da minha vida. Essa é uma percepção muito errada na minha visão e também até um pouco desrespeitosa com a linguagem, assim, porque a gente parte do princípio de que a gente está realmente aprendendo o idioma com um objetivo financeiro, profissional e tudo bem ser isso, mas sabe, uma cultura, uma linguagem, uma língua, ela envolve tão mais do que apenas a linguagem, a língua em si, sabe? Tem uma cultura, uma história, tem um povo, tem uma personalidade, tem um conhecimento, sabe? Tem tanta coisa rica, tão rica sobre idiomas, que você está atrelando tudo isso com um propósito egóico, sabe? Um propósito muito egocêntrico. Então eu não gosto muito disso. E também tem outro ponto que é, ainda que você chegue nesse nível onde you can switch, right? E trocar para esse idioma e conseguir falar tranquilamente com nativos, se você perder aquele contato, se você de repente deixar de falar e tudo mais, o seu nível vai abaixar, certo? E isso não quer dizer que você deixou de ser fluente, só quer dizer que você está enferrujado, que você não está tendo tanto contato com aquele idioma. Pura e simplesmente isso. Então, assim, eu vejo a fluência como um estar. E o que você pode fazer no lugar disso? Você pode atingir um nível de conforto no idioma, um tempo de exposição prolongado, ao passo que, se você ficar um tempo sem interagir com aquele idioma, sem escutar, sem estudar, sem falar com nativos, o que quer que seja, basta você ter um mínimo de contato que você vai conseguir retornar àquele nível sem tanta dificuldade, sem ter que ficar, sabe, se matando de estudar. Você não vai começar do zero. O que você vai precisar é realmente algumas semanas ali, às vezes nem isso, alguns dias só, realmente revisando o material, sabe, se expondo ao material, ao estudo, que aí gradualmente você volta. Então, assim, a fluência, ela não é um estado fixo, certo? Ela é fluido, porque a linguagem é fluida, ela é orgânica, ela é viva, entende? Então, assim, quando você chega a um estado de fluência, o ideal é que você faça essa transição de vida para que você mantenha aquele estado, né? Então, o idioma passa a fazer parte de quem você é, do seu dia a dia. E tudo isso faz com que você, né, mantenha aquele estado. E não quer dizer que você perdeu ou deixou de ser fluente, nem nada do gênero. E aí já entra a um outro, também sobre a fluência, né, um outro contexto, que é justamente isso, o contexto. O contexto da fluência, porque perceba, vamos ser frios aqui, vamos ser frios e honestos, sinceros, né? Eu adoro alemão, adoro a língua alemã, sabe assim, adoro a cultura alemã, a literatura, os mitos antigos, as músicas, tem tanta coisa, a da arquitetura, tem tanta coisa que eu gosto da Alemanha, da língua alemã, mas
eu vou fazer palestras em alemão? Eu vou fazer, sabe assim, eu vou escrever artigos em alemão? Eu vou escrever livros técnicos em alemão? Eu vou conversar com cientistas em alemão? Eu vou... Não. Né? Não vou fazer isso. Então, por que eu iria aprender alemão a esse nível tão alto, né, que seria o nível C1, C2, se eu não vou ter a prática dele no meu dia a dia? Por que eu não posso aprender alemão fluentemente, de uma forma que eu consiga compreender e conversar com nativos e fazer essas coisas, certo? Que vai ser útil, agradável, divertido no meu contexto. Não é muito melhor? Não é muito mais lógico? Isso não quer dizer que eu sou menos fluente. Isso quer dizer que eu sou menos fluente num sentido enrijecido, num sentido cru e, sabe, mecânico, do ponto de vista onde você só é fluente se você chega a um determinado número de palavras. Não. Porque, dentro desse contexto, eu não pretendo morar na Alemanha tão cedo também, tem esse ponto. Então, assim, muito da fluência diz respeito ao seu contexto e seu objetivo. Então, o meu objetivo é assistir vídeos, assistir filmes, ler livros em alemão e eu vou conseguir compreendê-los. Portanto, para mim, basta. Tá ótimo. Eu vou conseguir falar alemão a um certo nível, não preciso sustentar 1 hora, 3 horas de conversa, um dia inteiro de conversa em alemão, porque eu não moro na Alemanha. Então, por que eu vou buscar isso? Só para falar, eu sou fluente em alemão. Tipo, para quê, sabe? Não existe isso. Isso que eu quero que cresça dentro de vocês também, que essa fluência, ela diz muito mais respeito ao seu objetivo, certo? Ao seu contexto individual, do que uma realidade de fato. Sabe? Você não precisa fazer uma prova e essa prova vai te dizer, você é fluente em alemão. Qual que é o uso prático que isso tem na sua vida, sabe? Então, assim, reflita bastante sobre isso no sentido ao inglês. Então, assim, se o seu objetivo, se você não tem interesse em morar nos Estados Unidos, se você não tem interesse em trabalhar conversando em inglês, se o seu único objetivo é compreender séries, filmes sem legenda e ler coisas em inglês e entender o que está sendo dito, então foca nisso. É meio bobo, meio simples, mas porque é mesmo. Foca nisso. Não foca em ter pronúncia, que esse é o próximo, inclusive. Não foca em ter pronúncia de nativo ou algo do gênero. O que isso vai te agregar na sua vida, sabe? Então, assim, reflita bastante sobre seus objetivos, suas prioridades dentro daquele idioma, que isso vai fazer muito mais sentido para você. E a próxima crença que eu achei que era verdade, que eu tinha que ter uma pronúncia de nativo clara, assim, que as pessoas tinham que ficar confusas de qual país eu era, se eu era americano ou não, coisa do gênero. Gente, gravem isso, tá? Realmente, gravem isso e marquem isso na cabeça de vocês. Sotaque é diferente de pronúncia. Vou repetir. Sotaque é diferente de pronúncia, certo? O sotaque é um marcador cultural. É um marcador cultural. Ele mostra a sua história, de onde você veio, sabe, as suas intenções, a sua bagagem cultural. Isso é muito interessante, isso é muito positivo. Você não tem que tentar eliminar isso. O que você tem que tentar eliminar é uma pronúncia ruim, uma pronúncia que não é clara, uma pronúncia que não dá para entender, uma pronúncia ambígua. E isso sim é ideal, é interessante que você invista em uma pronúncia clara, bem articulada, sabe? De pronunciar as palavras de uma forma correta. Isso é diferente de sotaque. É isso que eu quero que vocês entendam. Você não precisa ter sotaque de americano ou britânico. Não se escolhe sotaque. Tá entendendo? Não, sotaque não se escolhe. Sotaque você tem, você é. Então, se você é brasileiro, você vai carregar esse sotaque brasileiro para todos os idiomas. Independente se você aprendeu o idioma quando criança ou não, isso não faz diferença. Porque a criança, ainda que ela tenha aprendido outro idioma quando criança, ela ainda vai carregar um sotaque. Mas a pronúncia dela vai ser muito mais clara por conta do período crítico ali de aprendizagem e tudo mais. Mas não quer dizer que você tenha que ter um sotaque de nativo, sabe? Isso não tem nada a ver. Então, assim, não tem essa pressão dentro de você, sabe? Realmente busque
pronunciar as palavras de uma forma clara. Então, assim, enxergar que você ter sotaque é bom, é positivo. Isso mostra de onde você veio, mostra quem você é. Isso é muito interessante, tá? E ok, vamos para a última crença que eu tinha errada, que eu tinha que aprender o idioma mais rápido possível, sabe? Em tempo recorde, que eu tinha que aprender alemão e russo em 1 ano, 2 anos, no máximo 2 anos. Que eu tinha que aprender italiano em 4 meses, que eu tinha que aprender japonês em 6, em 8 meses. E a primeira pergunta que eu te faço é, por quê? É bobo, mas é real. Por quê? Porque, para mim, quando você está aprendendo o idioma, você vai aprender esse idioma para o resto da sua vida, certo? Você está fazendo uma transição de vida. Eu falo sobre isso em vários vídeos aqui. É uma transição de vida que você está fazendo. Então, não importa se você vai aprender esse idioma de uma forma fluente, de conversar com nativos e entender o conteúdo sem legenda e tudo mais em 6, em 8, em 1 ano. Não faz diferença. O que faz diferença é a decisão que você toma hoje, e hoje você fala, ok, a partir de agora, esse idioma faz parte da minha vida. Então, não importa se você vai demorar 5 anos para estar conversando com nativos. O que importa é que a partir de hoje, você vai estar em contato com aquele idioma e isso vai te agregar, isso vai te trazer recompensas, isso vai te trazer benefícios, isso vai te trazer prazer, sabe? É sobre isso que importa. Porque quando a gente coloca essa perspectiva de tempo, é aquele mesmo primeiro ponto, a gente coloca como se a fluência fosse algo a ser conquistado, uma maratona, sabe? Sendo que não é uma corrida e nem é uma maratona, porque não termina. A aprendizagem de idiomas, ela é eterna, ela é para a vida toda. O ideal e o legal mesmo é que você use para o resto da sua vida. Que você continue vendo filmes, séries, lendo livros para o resto da sua vida, naquele idioma. Esse que é o barato, esse que é o legal. Não é você conquistar o idioma pronto, deixar tudo de lado. Que se dane todo o conhecimento que você aprendeu. Sabe? Não é sobre isso. É sobre as oportunidades que te dão. Cara, idiomas mudaram a minha vida de uma forma tão grande, assim, tão impactante. Esse que é o ponto. Isso que eu quero trazer para vocês com esses vídeos aqui é assim, não fique preso a essa noção de que você tem que aprender para ontem, de que você tem que encontrar o método perfeito, o método milagroso, a técnica maravilhosa, que você vai memorizar vocabulário, que você vai pronunciar que nem nativo, que você vai falar como, sabe, tipo, que nem assim, ao invés de falar I want to, você vai falar I wanna, tipo, pra quê, entendeu? Tá, beleza, os nativos falam isso na maioria dos casos, mas assim, qual que é a diferença? A mensagem é transmitida igual, entendeu? Assim, você soar mais nativo ou não faz diferença. Todo mundo sabe que você é brasileiro, cara. Você tá querendo enganar quem, entendeu? Tipo assim, pra que você tá tentando enganar alguém da onde você veio, sabe? Tenha orgulho de quem você é. Essa que é a mensagem central, assim, cara. Não tente fugir das suas origens. Não tenha vergonha da sua cultura. O sotaque é um marcador cultural. Não tenha pressa de aprender o idioma, porque essa que é a beleza dele. Você dedicar parte da sua vida para realmente aprender aquele idioma e fazer com que ele, sabe, seja parte de quem você é, cara. É legal isso. Vai te trazer muitas oportunidades, vai te trazer conexões, vai te trazer pessoas que vão agregar na sua vida, vai te trazer oportunidades, sabe, profissionalmente, sociais, até mesmo amorosas em alguns casos. Então, assim, a mensagem central desse vídeo é: não fique preso a crenças de idiomas, sabe? Seja livre, entenda que a aprendizagem de idiomas é livre. Ela é, assim, cara, é difícil para mim falar às vezes, assim, eu fico até um pouco emocionado porque tem tanta coisa bonita, sabe? E eu vejo uma população inteira presa no imediatismo, sabe? Assim, de querer aprender o mais rápido possível, querer ter uma pronúncia de nativo, querer, sabe? É tanta soberba, tanto ego ali dentro. E o idiomas, assim, ele propõe coisas tão bonitas, tão não relacionadas a isso, sabe? Tipo assim, não é sobre o tempo que você vai demorar para aprender o idioma, sabe? Não é sobre a pronúncia perfeita de nativo. Não é sobre quantas palavras você sabe, não é sobre nem quantas oportunidades de trabalho você tem, cara. É sobre como aquilo agrega na sua vida,
o quanto que aquilo realmente impacta no seu interior, certo? O interior, aqui dentro, não de fora, certo? Não é o diploma que você tem na parede do curso de inglês, não é a carteira assinada de uma multinacional aí, sei lá, tanto faz isso, cara. É realmente o quanto que aquele trabalho agregou no seu interno, certo? O quanto que fazer aquele curso, conhecer pessoas novas agregou no seu interno, aquela viagem que você fez, aqueles sentimentos, sabe? É sobre isso. Não é sobre essas coisas egóicas, sabe? Enfim, eu me exaltei um pouco aqui. Mas algo que assim, e esse que é o ponto, não é só aqui no Brasil, sabe? Isso é a comunidade poliglota tem um pouco isso assim, você é um poliglota falso, você não tem pronúncia perfeita, você comete erros gramaticais, você isso e aquilo, o meu método é o método ideal e não sei o que, cara. E eu aqui só querendo escutar meu podcast em italiano, sabe? Era só isso que eu queria fazer em paz, sabe? Sem ninguém mexer no saco, entendeu? Só queria ver meu vídeo em francês sem legenda e ficar feliz com isso, sabe? Então, tipo assim, eu só queria ler o livro em alemão e falar, cara, que massa. Era só isso, eu só queria me divertir, entendeu? E provavelmente você só queira se divertir também, mas tem um ambiente, uma sociedade inteira falando o contrário, que não isso e aquilo, isso e aquilo. Talvez seja o momento da gente parar de afirmar e começar a fazer perguntas, sabe? Então, tipo, por que você está aprendendo? Por que aquele idioma é tão importante para você? Por que aquilo vai agregar na sua vida? Por que você precisa aprender tão rápido? Por que você precisa lembrar de tantas palavras, de contextos que você nunca vai usar? Enfim, eu poderia ficar muito tempo aqui só reclamando dessas coisas, mas eu quero aproveitar as coisas boas, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E aqui no meu canal eu falo muito sobre isso, neurociências, linguagens e tudo mais. E no mais, eu te vejo numa próxima. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui.